O vídeo de hoje talvez te encontre no momento que você está pensando em tomar essa decisão. Então eu vou falar desse tema. Por que você deveria sair da casa dos seus pais o quanto antes, mesmo que você ame muito eles? Eu vou falar basicamente para quem tem uma relação boa. Aqui no final eu vou dar um conselho para você que tem uma relação ruim. Um conselho pouco óbvio, não é tão óbvio quanto parece. De alguém que teve alguns problemas em casa e queria muito sair de casa. Vamos lá. Por que você deveria morar sozinho, sair de casa o quanto antes? O primeiro ponto e o mais óbvio é responsabilidade. A partir do momento que você decide que vai sair de casa, você já está assumindo mais responsabilidade. Você não precisa ter saído ainda. O fato de procurar um aluguel, de fazer um contrato de aluguel, de comprar móveis usados ou não, de ter que fazer esse planejamento já, de ter que fazer conta de quanto eu vou poder gastar, de quanto eu vou precisar para poder morar sozinho. Tudo isso faz com que você assuma uma responsabilidade que você nunca viu antes na vida. Vai fazer 4 anos que eu moro com a minha esposa e eu lembro que nossa meta era terminar 2021 morando sozinho, morando juntos. E o primeiro apartamento a gente pagava R$ 650 com água e internet incluso. Mas assim, eu lembro que a gente foi muito feliz lá e foi o start da nossa vida juntos. Era o que a gente podia pagar, a gente se esforçava para pagar, mas a gente tomou essa decisão. Não esperar chegar no momento perfeito para isso acontecer. Então a gente alugou um apartamento menor, não era dos nossos sonhos, não tinha tudo que a gente queria, tinha só um quarto, mas foi aquele start para. Eu tenho certeza que sem essa decisão, se eu tivesse postergado mais um ano, provavelmente eu teria atrasado mais do que um ano da minha vida. A partir dali as coisas começaram a acontecer numa velocidade incrível. Incrível. E a partir do momento que eu saí de casa, eu tinha uma coisa muito clara na minha cabeça. Eu tenho que fazer de tudo para não precisar voltar. Não é porque eu não tinha um amparo, não é porque eu não poderia voltar para casa da minha mãe, mas porque eu tinha assumido um compromisso, principalmente com a minha esposa, de cara, a gente vai ficar junto agora. Agora você é minha família. Agora a gente vai fazer de tudo para continuar juntos, vivendo a nossa vida e crescendo. Graças a Deus a gente tem conseguido. Então, o primeiro passo é que você assume responsabilidade. Eu acho muito estranho pessoas com 30, 40 anos, às vezes até casadas, ou sei lá, que tem um relacionamento de muitos e muitos anos, que moram com os pais. Acho que a vida, ela pede com que você tenha uma responsabilidade individual, que existem casos e casos, logicamente, pessoas que precisam cuidar dos pais e tudo mais. Mas eu acho muito, muito estranho, sabe? A pessoa estar com 30 anos acomodada na casa dos pais. E às vezes ganhando bem. Gente que ganha 3, 4, 5 mil reais. Gente que ganha até mais e continua morando com os pais. Eu acho isso muito estranho. Acho que a vida adulta começa a partir do momento que você tem esse tipo de responsabilidade. Perfeito? O segundo ponto é que você não espere o momento ideal. Não vai existir um momento ideal. Como eu disse, a gente começou pagando um aluguel de R$ 650. Era um apartamento de um quarto. Tinha várias coisas que a gente não tinha naquela época. Várias coisas que a gente queria ter depois. Iria ter depois. Mas a gente foi. A gente foi porque a gente colocou um prazo. Olha, em 2021 a gente tem que fazer de tudo para terminar esse ano morando juntos. Dia 20 de novembro, uma semana depois do meu aniversário, a gente se mudou pro nosso primeiro apartamento. E a partir dali a nossa vida se lanchou. Então eu creio muito que você precisa fazer isso. Não espera o momento certo, cara. A não ser que você não tenha renda, sabe? E até por isso, mesmo que você ganhe pouco, sei lá. Tipo, a gente não ganhava bem. Mas como eu juntava as duas rendas, dava pra ir bem ali. Então a gente controlava. Pô, esse mês o mercado foi mais caro. O que a gente não vai fazer, né? Então a gente sempre tinha um controle maior ali, porque a gente ganhava pouco. Mas, inclusive, essa é uma das melhores... É a principal decisão que tu vai tomar na vida, que é com quem você vai dividir a vida. E graças a Deus eu tenho uma parceira muito grande pra isso. Sempre comprou as nossas ideias, sempre batalhou junto comigo, então muitas vezes você já tem isso. Você já tem um relacionamento de anos e anos que você não perde ela em casamento, ou vocês não são casados, vocês não moram juntos e continuam sendo namorados, se vendo de vez em quando. Pra mim, a vida adulta não é isso. Mas tudo bem. O terceiro ponto é que, a partir do momento que você começa a morar sozinho, você tem uma privacidade que você nunca teve antes.
E aqui tem várias piadas sobre isso, né? Cagar de porta aberta e outras coisas, mas eu acho que não só pra isso. Eu trabalho em casa. Desde essa época eu já trabalhava em casa, mesmo morando com a minha mãe, eu trabalhava em casa. E eu não tinha a privacidade que eu necessitava pra conseguir fazer a minha vida deslanchar. Pra conseguir trabalhar melhor, pra conseguir me concentrar melhor, pra conseguir separar trabalho e descanso, pra conseguir ter paz, sabe? Porque eu tava na casa da minha mãe, eu não posso cobrar. Eu lembro que uma coisa que era muito aqui, o nosso quarto era perto da sala. E a minha mãe queria assistir TV até mais tarde. E eu tava já começando a dormir mais cedo. Como que eu vou falar pra minha mãe pra ela desligar a TV da casa dela? Que ela paga o aluguel? Faz um sentido. Que ela faça menos barulho? Não, a casa é dela. Eu sou um hóspede ali. Então, acho que esse ponto é muito, muito importante. Você começa a ter uma privacidade que você não teve antes. Tem a privacidade pra você se relacionar com a sua esposa, com seu marido, com a pessoa que você escolheu viver a vida. A privacidade pra fazer outras coisas simples. Ler um livro sem ter outra pessoa te atrapalhando. Fazer coisas, dormir até mais tarde se você quiser, dormir mais cedo se você quiser. A privacidade muda completamente depois que você mora sozinho. Pra tudo, pra tudo. É uma coisa que você nunca experimentou. Nunca experimentou. Você pode achar que sim, mas é completamente diferente. É completamente diferente. O fato de você simplesmente falar, não quero fazer nada hoje, num domingo, e não ter outra pessoa que possa interferir nisso, é muito bom. O quarto ponto é a liberdade e o poder de decisão. A liberdade de tomar decisões sobre a sua própria vida. Se eu vou trocar um móvel, se eu vou comprar outra coisa, se eu vou mudar de apartamento, o que eu vou escolher, se eu vou comprar um carro, o que eu vou fazer da minha vida. A liberdade vem com responsabilidade. Por isso que a responsabilidade veio logo no primeiro ponto. Mas a liberdade de poder fazer as coisas que você tem na cabeça, de correr atrás dos seus sonhos, de construir a sua vida. E o poder de decisão que você não tem quando você mora na casa de outra pessoa. Perfeita casa dela. Esse poder de decisão, essa liberdade de fazer as coisas que você precisa, que você acredita, você só vai ter morando sozinho. Outro ponto é que a partir do momento em que você começa a morar sozinho, você começa a construir a sua família. A percepção do que é família pra você muda completamente. Isso mudou muito pra mim. A minha família é grande, inclusive, né? Minha esposa sempre fala muito isso. Minha família é muito grande. E cada vez mais o núcleo do que eu entendo como família reduz. Hoje a minha família prioritária sou eu, minha esposa e nossos gatos. E a minha família também é minha mãe, minha irmã e meu irmão. Depois vem a terceira família, né? Que são as outras pessoas. Que eu tenho uma ótima relação. Mas assim, a minha família é minha esposa hoje. Daqui a pouco será minha esposa e nossos filhos. Mas você começa a ter uma percepção diferente do que é a vida, do que você tem que correr atrás, das suas lutas, de tudo. De tudo. De tudo. E aqui eu falei basicamente pra quem tem uma relação boa, porque você vai... O último ponto é que você tem um porto seguro. Sair de casa não quer dizer que você nunca mais possa voltar. Talvez você precise. Talvez eu precise daqui a pouco. Não sei, o mundo é instável, incerto. A incerteza é uma das coisas que a gente não consegue eliminar da nossa vida. Então, hoje eu sei que se eu precisasse, eu poderia, sabe? Mas ter essa segurança também, né, faz com que seja ainda mais fácil, que você tenha que acelerar ainda mais esse processo. Na minha opinião. Se der errado, tu volta. E agora eu vou falar, por último, um conselho para quem tem um problema com os pais, dentro de casa, por qualquer motivo que seja. Eu amo muito a minha mãe. A gente passou um tempo brigado durante a minha adolescência, depois da morte do meu pai. Isso não vem ao caso, mas a gente se entendeu, mas morando dentro da casa dela, a gente tinha muito atrito. Muito atrito. Personalidade forte, né? A minha, principalmente. A partir do momento que eu saí de dentro da casa da minha mãe, eu comecei a valorizar, a amar e sentir muito mais falta dela. É louco. Porque cada vez eu fui indo pra mais longe. Eu mudei pra um apartamento pra dentro da mesma cidade. Depois eu mudei pra uma cidade a 500 quilômetros. E hoje eu estou do outro lado do país, muito longe dela. E hoje, todo domingo, eu pego meu telefone e ligo pra conversar com ela e com meu irmão por 1 hora. Porque eu sinto muita falta deles. E eu comecei a valorizar mais esses momentos, os momentos que eu posso estar com eles. Quando a gente ia visitar eles, quando ainda morava no mesmo estado, eu valorizava muito. E a minha relação com a minha mãe melhorou muito de lá pra cá. Porque acho que não cabia, a gente não estava mais cabendo dentro do mesmo lugar. E aí a gente brigava.
Mas eu continuava amando ela. Mas por ter muito atrito, muitas vezes eu não percebia isso. O quanto eu amava ela. O quanto eu valorizo ela. O quanto eu sei e eu respeito o que ela fez pra criar a gente. Você só percebe isso quando você se afasta. Então, se você tem uma relação ruim, acho que sair de casa vai abrir isso na sua cabeça. E por último, pra encerrar, mas não menos importante, eu acho que sair de casa, principalmente se você tem entre 20 e 30 anos, é essencial, porque nessa idade você tem uma vantagem injusta em relação às outras pessoas. Tô deixando um outro vídeo aqui na tela, em que eu falo o porquê de ter entre 20 e 30 anos te coloca numa posição muito boa para tomar algumas decisões mais arriscadas. Clica aqui, vai lá assistir. Espero que esse vídeo tenha feito sentido para você. Se você achou uma completa idiotice, também me achincalha aqui nos comentários. Deixa o joinha para baixo. É isso. Um abraço e até a próxima.